Fala, galerinha do canal FM, mas vamos dar prosseguimento ao nosso projeto ERG 2024. Aula 4, assunto importante demais, estática do corpo extenso. Momento, lembra de momento? Então, é isso. Existe uma aula também completa de momento, aí abordando tudo de momento, mas com um olhar mais voltado para Enem também, que eu vou colocar aí para você no canal o link dessa aula, ok? Vamos começar. Estática do corpo extenso. Inicialmente, vamos falar aqui de equilíbrio de um corpo. A gente estudou equilíbrio, foi a nossa última aula. Quando você pegava um ponto material, que era um corpinho pequenininho, sem dimensões, se eu aplicasse nele duas forças, uma para lá e uma para cá, as duas iguais, cara, a força resultante era igual a zero. Esse corpo estava em perfeito equilíbrio, não tinha aceleração, tudo zerado, beleza? Então, para o ponto material, basta que a força total resultante valha zero para ele estar em pleno equilíbrio. Quando você leva isso para corpo extenso, dá uma sensação de que rola equilíbrio também, por quê? Se o corpo for grandão e você aplicar uma força para cá, F, e uma força para lá, F, parece que a força resultante é zero, mas não é. Esse corpo vai girar. Se esse corpo vai girar, eu posso associar ali, por exemplo, uma força centrípeta. E aqui eu não posso dizer que há equilíbrio. Aqui não há equilíbrio. Eu preciso de algo mais para equilibrar esse corpo. Então eu preciso acrescentar aí à sua vida uma grandeza chamada de momento de força ou torque. Momento de força que eu chamo pela letra M ou pela letra Mi ou torque. Que porcaria é essa? Pega um corpo gandão. Prende esse corpo, eu ia falar porco. Prende esse corpo pelo ponto O, ponto de giro, também chamado de origem. Aplique uma força F perpendicular ao corpo para começar a nossa conversa. Perpendicular ao corpo, a uma certa distância D da origem. Essa distância D é chamada de braço de força. Cara, esse corpo tende a girar em torno daquele ponto. Se tende a girar, vai existir aqui uma grandeza física chamada de momento ou torque. O momento ou torque é uma grandeza associada à rotação de um corpo. Então eu digo que existe um momento, e esse momento é calculável por F vezes D. Força em Newton, D em metros, então o momento vai sair em Newton. Eu conheço essa fórmula. É a mesma de trabalho, né? Não. É de trabalho, eu lembro que quando eu aplicava uma força F, provocando no corpo um deslocamento D, tinha trabalho que era F vezes D, cosseno do ângulo θ. Mas tinha um caso particular em que a força era paralela ao deslocamento. Então existia um trabalho que era F vezes D cosseno do ângulo, que nesse caso, os dois na mesma direção e no mesmo sentido, os dois me davam entre eles um ângulo θ igual a zero. Cosseno de zero é igual a 1, o trabalho ficava com uma fórmula reduzida. É a mesma fórmula sim, Manu. Não é não. Não é não. Cuidado que o trabalho ele está associado à translação, a um deslocamento lateral. Enquanto o momento ele está associado à rotação. Se o corpo transladou trabalho, se ele rotacionou, nesse caso, momento de força. Beleza? Então cuidado. As fórmulas batem, but as ideias são diferentes. Trabalho associado à Joule, à energia, enquanto o momento está associado à rotação de um corpo. Rodou, tem momento. Não rodou, não tem momento. Ok? Aliás, esse é o combinado. Sempre que uma força não puder girar um corpo, o momento dessa força vai ser igual a zero. Guarda isso. A propósito, aqui ó, olha só. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Cara, a gente aplicou lá no primeiro slide uma força perpendicular ao corpo. Aqui a força está inclinadinha, só que tem um detalhe. O ponto de origem é o mesmo, a distância é a mesma, só que a força forma um ângulo θ com a barra, com o corpo. E aí, gira ou não gira? Na aula passada, a gente viu decomposição de força. Lembra? Estática do ponto material. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou pegar um eixo X aqui, um eixo Y aqui, e vou fazer a decomposição dessa força F em duas componentes.
uma componente horizontal Fx e uma componente vertical que vai ser Fy, ok? Se você reparar, o momento gerado por Fx é igual a zero. Não tem como você girar essa barra puxando ela para cá, não gira, não adianta, não gira. Só que se eu for mais profundo um K de Kim, eu te digo que essa força, essa componente Fx, não gira o corpo porque a linha de ação dela passa pela origem. Quando a linha de ação da força passa pela origem, o momento dela é igual a zero. Ela não consegue girar esse corpo. Apenas aquela componente que é perpendicular, que é o Fy, apenas aquela componente consegue de fato girar o corpo, provocando nele uma rotação no sentido anti-horário. Inclusive, o momento gerado por Fy, ele é Fy vezes a distância d. Quem é o tal do Fy, hein? O Fy está colado no ângulo ou separado do ângulo? Separado do ângulo. Então, Fy é F separado do ângulo vezes a distância. Se for organizar bonitinho, o momento ganha uma fórmula mais genérica, Fd, seno do ângulo θ, em que o ângulo θ é o ângulo que a força faz com a barra, com o corpo rígido, com o corpo extenso. E aí, meu amigo, aí entram aqui inúmeras questões. Primeiramente, tem que levar em consideração o seno. Segundamente, tem que levar em consideração... Distâncias grandes geram momentos grandes. Ângulos grandes geram momentos grandes. Como assim? Se você quer que uma força seja muito eficaz para rotacionar um corpo, pegue o mais afastado possível do ponto de origem. Como você vai pegar um martelo, por exemplo. Se o martelo estiver aqui, você não pode pegar pertinho do ferro. Você tem que pegar ele longe do ferro. Porque o braço de alavanca grande leva a um momento também grande. E outra, quer aplicar uma força para rotacionar uma chave de roda, por exemplo, rotacionar qualquer corpo, aplique essa força perpendicularmente ao corpo. Por que perpendicularmente ao corpo? Porque quando o ângulo θ é de 90 graus, o seno ganha o seu valor máximo, que é 1. Então você vai ter um seno máximo, portanto um momento máximo. E isso aí é abordado em algumas questões, inclusive de UERJ, é uma questão antiguinha, mas isso aqui já apareceu mais de uma vez em vestibular. Olha isso. A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força, quero fazer pouca força, mas eu quero rotacionar a chave. O que eu vou fazer? Essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado. Eu devo colocar inclinação ou devo colocar aqui um ângulo de 90 graus? Ângulos 90 graus, essa e essa. Isso aqui não está inclinado, isso aqui não está inclinado. Ângulo de 90 graus. Eu devo estar perto do ponto de origem ou devo estar longe do ponto de origem? Quanto maior a distância, maior o momento. Então, essa aqui é a mais adequada. Maior a distância e maior o ângulo formado com o corpo. Ângulo de 90 graus. Sempre opte pelo ângulo de 90 graus quando você quiser o maior momento possível. Ok? É essa a ideia. Tudo isso galgado em que o momento, com sua equação completa, é Fd seno do ângulo θ. Perfect? Segue o baile. Agora, condição de equilíbrio de um corpo extenso. Se eu aplico essas duas forças aqui, esse corpo tende a rotacionar. E aí não está em equilíbrio. Moleque, se você tem um corpo extenso e quer que ele fique em equilíbrio, além da força total resultante igual a zero, o momento total resultante tem que ser igual a zero. O momento total resultante sobre o corpo tem que ser igual a zero para ele não girar. Condições para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Você cai em inúmeras situações. Por exemplo, gangorra, que é o caso mais classicão da face da Terra. Numa gangorra, repare que a menininha, que é mais levinha, ela tem que ficar mais afastada do suporte. Para quê? Para que ela, com o peso dela, que eu vou chamar de peso 1, que é pequeno, faça frente ao peso do cara, que é o peso 2.
A condição de equilíbrio aqui é que a força resultante seja zero, mas que o momento total resultante também seja zero. Como assim? Esse cara 2, ele gera na gangorra um momento 2, relativo a uma distância de 1 metro. Enquanto essa menina gera na gangorra um momento 1, nesse caso relativo a uma distância de 3 metros. Esse cara, ele tende a girar essa gangorra no sentido anti-horário. Como assim, tio? Manda a menina pular da gangorra. Se essa menina pular da gangorra, o cara se estabaca. Ele cai no sentido, rodando a gangorra no sentido anti-horário. E se o cara pular da gangorra, a menina se estabaca, girando a gangorra no sentido horário. Como não há giro, o momento total resultante é igual a zero. Como eu quero que a gangorra permaneça em equilíbrio, o momento da menina tem que ser igual ao momento do rapaz. O peso, que é a força 1 vezes a distância 1, tem que ser igual à força 2 vezes a distância 2. Olha a minha conclusão. Peso 1 eu não sei, distância 1, 3 metros, peso 2 eu não sei, distância 2, 1 metro. Pela proporção entre as distâncias, eu descubro que o peso do rapaz é 3 vezes o peso da menina. Mas isso estava na cara. A distância dele era menor. Se a distância dele é menor, cara, ele tem que ter um peso maior. É assim que o pai brinca de gangorra com o filho. Como o peso dele é maior, ele fica mais próximo do suporte. A criança que é mais leve fica mais longe. Aumentando o braço de força, você aumenta o momento. Lembra que você brincava de gangorra e queria deixar seu colega de castigo? O que você fazia? Você jogava o corpo para trás. No que você jogava o corpo para trás, o seu centro de massa se deslocava. Você ganhava braço de força, você ganhava distância. Você aumentava o momento para equilibrar a outra pessoa. É disso que eu estou falando, ok? Será que isso caiu na UERJ? 2017. Dá para fazer de cabeça, dá para fazer isso aqui por aquela proporção que eu te falei. Olha só. Um sistema é constituído por 6 moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível, que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Observe que, na régua, estão marcados pontos equidistantes, numerados de 0 a 6. Beleza. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. Eu não entendi a questão direito. Como assim? A régua está aqui. Eu vou deslocar essa régua para lá. E aí vai chegar uma hora que a régua vai tombar. Eu não quero que a régua tombe. Eu quero a distância máxima que eu posso deslocar essa régua sem ela tombar. Ou seja, olha a figurinha que eu fiz, moleque. Que ponto é esse aqui que é o ponto máximo? Que ponto é esse que é máximo? Volta lá na proporção da pessoa. 1 metro, 3 metros. 1 metro, 3 metros. Como essa distância era 1/3 dessa, esse peso foi 3 vezes maior. Ok? 3 vezes maior. Então, vem. Essa massa aqui é M. Essa massa aqui é 5M. Significa o quê? Que como essa massa é 5 vezes maior, essa distância tem que ser 5 vezes menor. Se essa distância aqui for D, essa distância aqui vai ter que ser 5D. De novo. Essa massa não é 5 vezes menor, a distância tem que ser 5 vezes maior. Qual é o ponto que a gente vai pegar? Se eu pegar esse ponto 1, eu vou ter uma unidade aqui. E lá do outro lado eu vou ter 5 unidades. Uma unidade daqui com 5 unidades de lá. Proporção de D para 5D. Então esse ponto já está respondido. É o ponto de número 1, letra D. Talvez tu diga assim, pô, Manu, faz esse troço direito, tá com preguiça, cara? Tá bom, vamos fazer direito, vamos fazer por momento. Vamos fingir que a gente não sabe isso aqui. É que vale D e 5D. Se eu chamar isso aqui de X, isso aqui vai poder ser 6 menos X. Lembre-se de que a distância toda vale 6, ok? Se essa régua tombar, ela tende a girar a gangorra no sentido horário.
Para não tombar, esse corpo de massa 5m tende a girar no sentido contrário, segura para cá, para não tombar. Então, o momento de um lado é igual ao momento do outro lado. 5 moedas, 1 moeda. Aqui vai ser força vezes distância das 5 moedas. E lá vai ser força vezes distância de 1 moeda. Força de 5 moedas é uma massa 5m. A distância nós chamamos de x. Do outro lado, a força é a massa dela, que é m, e a distância, 6 menos x. O m roda, vai ficar 5x é igual a 6 menos x, passa para cá somando, 6x igual... x igual a 1. Eu descobri via cálculo que o x é igual a 1. Olha isso, matei. Mas pela proporção das massas, eu conseguia chegar na proporção das distâncias. Repare que é o caminho contrário àquela gangorra. Naquela gangorra eu tinha as distâncias, cheguei na proporção entre os pesos. Aqui eu tenho os pesos, cheguei na proporção das distâncias. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Segue o baile. Mais uma questãozinha novinha, UERJ 2022. Vamos embora. Para uma apresentação artística, é utilizada uma estrutura mecânica formada por uma barra homogênea. O que isso significa? Significa que o peso da barra é apontado no meio dela. O centro de gravidade é no meio dela. Beleza. Que pode girar em torno de um suporte fixo ao solo, em um movimento similar ao de uma gangorra. Na barra estão fixadas duas plataformas de massas desprezíveis. Sobre a da esquerda, há uma artista que aplica uma força de 600 newtons sobre a barra. Está aqui, ó. Essa menina, 600 newtons. Sobre a da direita, há 3 artistas. E cada um aplica uma força de 800 newtons. Moleque! Se cada um aplica 800, 3 vezes 800 é igual a 2.400 contra 600. Ela é mais leve, né? Pois é, então a distância dela tem que ser maior. Chaya? Agora, segue o baile. Sobre a barra, observe abaixo a representação desse sistema. Admita que os pontos numerados na barra são igualmente espaçados e que o sistema se encontra em equilíbrio na horizontal. Com base nessas informações, o peso da barra em nelsons é igual a quanto? Peso da barra. Na questão anterior, a régua não tinha peso, só as moedas. Normalmente acontece isso. Ele coloca uma barra com peso desprezível, mas aqui a barra tem peso. E se você tem que apontar o peso da barra, aponte no meio. Aqui ele diz que é o centro de gravidade. Aqui então é que está atuando o peso. Vou limpar a figura para a gente entender melhor. Existe aqui um peso, P1, de 600 newtons. Existe aqui um peso, que é o peso da barra, que eu não sei. E existe aqui um peso, que eu vou chamar de peso P2, que é de 2.400 newtons. Ele quer saber o peso da barra, para que esse sistema permaneça em equilíbrio. Vamos analisar aqui as tendências de giro. Quem tende a girar o corpo em cada sentido? Como assim? Se essa menina pular da barra, os demais se estabacam, girando a barra no sentido anti-horário. Se as 3 pessoas pularem da barra, a menina se estabaca girando a barra no sentido anti-horário. Eu não sei se eu falei besteira. As pessoas tendem a girar a barra no sentido horário e a menina tende a girar no sentido anti-horário. E se todas as pessoas pularem da barra, ela fica em equilíbrio? Porque esse peso do lado de cá faz com que ela tenda a girar a barra no sentido anti-horário também. Repare que menina e o peso da barra tendem a girar no mesmo sentido, enquanto as 3 pessoas tendem a girar no sentido contrário. Significa que se eu somar o momento da menina, que é 1, com o momento da barra, eu tenho que achar o momento das pessoas, que é 2. Ou seja, pega todos os momentos de um sentido e iguala todos os momentos do sentido contrário. É assim que a banda toca. Nesse caso, momento 1 é força 1, distância 1. Momento da barra é
peso da barra, distância da barra. Momento 2 é o peso 2, distância 2. Vou colocar aqui peso 1 de uma vez, que você já entendeu que o peso é a força que está atuando ali. O peso 1 vale 600. A distância D1 é da menina até o ponto de apoio, até o ponto de giro, de 2 a 6, 4 unidades. Ela está na posição 2 e o suporte está na posição 6, 4 unidades. De 2 a 6, 4 unidades. Tente novamente. A barra tem o peso da barra, que eu não sei, e a distância de 5 até 6, de 5 até 6, 1 unidade. Tenta de novo, faz você aí então, o 2. Peso 2.400. Qual é a distância? Do 8 ao 6, do 8 ao 6, do 8 ao 6, 2 unidades. Aqui vai dar 6 vezes 4, 24. 2.400 mais o peso da barra é igual a 4.800. Eu digo então que esse peso da barra é 4.800 menos 2.400. Vai dar 2.400 newtons. 2.400 newtons eu encontro na letra B de bolota. Fechou? Tudo certo? E a The Last of the Day, o ERG 2020, para acabar logo. Partiu, vamos embora. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 outros pontos, O, A, B. Sabe-se que OB vale 2,4 metros, OB vale 2,4 metros, e OA vale 0,8 metro. Aqui, OA vale 0,8 metro. Eu vou ter que anotar isso de novo, é só para que você no visual decore esse troço aí. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B. Força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante, MB. Beleza. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB em newtons corresponde a quanto? Vamos entender a questão. Olha só. Esse portão eu vou transformar, simplesmente vou olhar ele por cima. Então não vou enxergar esse retângulo não. Eu vou enxergar só isso aqui, ó. Esse é o portão. Ele está preso aqui. Esse é o ponto de origem. O ponto B vai receber uma força de 20 newtons, beleza? Essa força gera um momento MB. Ele quer aplicar ao ponto A também uma força. A pergunta é, que força é essa que vai ser aplicada para gerar o mesmo momento MB? Vamos ver, se essa distância aqui é 0,8 e essa distância aqui é igual a 2,4, faz a proporção 2,4 metros contra 0,8. 0,8 não é 3 vezes menor? Então esta força aqui tem que ser 3 vezes maior. Como é que é? De novo. A distância não é menor? Então a força tem que ser maior. A distância não é menor? Então a força tem que ser maior. Quantas vezes menor a distância é? A distância é 3 vezes menor. Se a distância é 3 vezes menor, a força é 3 vezes maior. Ou seja, 3 vezes 20. Nesse caso, 60 newtons, e eu marco a letra D de jeans. Faz isso direito. Chama esse ponto aqui de ponto 1. Chama esse ponto de ponto 2. Ele quer que o momento 1 seja igual ao momento 2. Então, força vezes a distância 1 é igual a força vezes a distância 2. Força 1 eu não sei. A distância é 0,8. Força 2 vale 20. E a distância 2 vale 2,4. Olha, a força é 20 vezes 3, 60 newtons. Matei a questão. Quando eu li a questão, parecia que ele estava querendo que o momento total fosse zero. Não. Ele só quer que o momento da força aplicada em A seja igual ao momento da força aplicada em B. Ok? Vou deixar aí na postagem o link da aula completa de momento falando de Enem também, caso seja do seu interesse. Lá tem alguns outros detalhes, tá?
tá? Que não são detalhes que apareceram na UERJ, senão eu teria colocado aqui, é lógico, tá? Mas são detalhes que, de repente, você precisa saber aí para um Enem da vida, caso você queira se preparar para o Enem agora, ok? Um grande beijo, tchau, tchau, bons estudos!